Hoje, recebemos hoje, dia 24 de outubro de 2025, mais uma vez o nosso querido irmão Wilson Pedra, que hoje vai tratar conosco sobre o problema de desobsessões. Irmão Pedra, a palavra é sua. Mais uma vez, boa noite a todos. E vamos adentrar o assunto de hoje, que é um assunto já bastante discutido, não só no mundo espiritual, como também naqueles que nós chamamos de profano entre nós. Por outro lado, observando do ponto de vista do que diz o grande estudioso da doutrina espírita Allan Kardec, ele diz que a obsessão seria o domínio que alguns espíritos têm sobre certas pessoas. E vamos ainda adiante, podemos afirmar também é a ação persistente de um espírito que exerce sobre o indivíduo, que apresenta caracteres muitos diversos, desde a simples influência moral, perceptíveis de sinais exteriores e até a perturbação no organismo e das faculdades mentais. A obsessão pode ocorrer de encarnado para desencarnado e vice-versa. Mas nós não podemos também deixar escapar, no campo de vista da observação, pode ser ela empírica, que o homem hoje, o encarnado, também desenvolve essa obsessão. Começa nos seus lares, no trabalho e na sociedade de um modo geral. E ela se perpetua no mundo espiritual. Então é necessário que estejamos atentos para podermos observar e se desenrolar. Mas como percebê-la? Que ela sai daqui e entra no espiritual. Vejamos dentro das nossas famílias o contato naquilo que nós chamamos da reencarnação, aqueles que dizem conosco. E temos diversos problemas a resolver e não são resolvidos nessa reencarnação. E esses problemas são levados à espiritualidade e nós voltamos novamente para tentarmos encontrar um equilíbrio ou sanar essa divergência entre aqueles espíritos envolvidos. Os tipos de obsessão ocorre em três fases: a obsessão simples, a fascinação, a subjugação, que ela pode ser moral e corporal. A simples ocorre quando o espírito, ao fazer isso, se impõe ao mau grado de um médium nas comunicações que ele recebe, impedindo de se comunicar com outros espíritos ou se apresentar em lugar dos quais diz que são equivocados. Isso ocorre de um modo geral nas reuniões espíritas, quando aqueles observam até o próprio médium e muitas das vezes querendo se passar por espíritos já com grau de evolução, e nós detonamos quando eles querem mostrar um certo grau de conhecimento da doutrina e não os consegue, não tem. Até que ele é desmascarado e o médium tem que ter muito cuidado com esse tipo de obsessão. A obsessão simples, o médium sabe que se acha vítima de um espírito mentiroso. Este não se disfarça, não dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar. O médium reconhece sem dificuldade e se mantém em guarda. Raramente e é enganado.
Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outros inconvenientes, além de opor obstáculo às comunicações que se desejaria receber de espíritos sérios ou desafeiçoados. Então, isso não traz problema de ordem nenhuma moral, nem física. Ele quer se passar, como foi dito anteriormente, pelo espírito que busca falar bonito para atrair a atenção de todos. Então, é necessário que o médium esteja atento para que não se deixe levar por esse tipo de espírito. Podemos ainda incluir nesta categoria os casos de obsessão física, quando ocorrem manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos que fazem ouvir espontaneamente por meio de pancadas, arrastos de correntes, outros ruídos comuns nas ditas casas mal assombradas. Então, como já dizemos aqui, casas assombradas que nós vemos isso que comumente ocorre no, nos lugares de um modo geral, seja nos centros urbanos, rurais, sempre tem alguém que traz naquele caso, que não vai ali, que aquela casa é mal assombrada, tem isso, aquilo outro, vem móveis rangindo, tudo isso, porta batendo, janela abrindo e fechando. Esses são os casos também dentro da fascinação. A fascinação tem consequências muito mais graves. Ela é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito no pensamento do médium. Então, vocês vejam que nós estamos aqui na definição da fascinação. É diferente da simples. A simples, ele não atua no médium, mas já a fascinação tem consequências muito graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito do pensamento do médium, confundindo ou embaçando, de certa forma, o seu raciocínio. Ou seja, ele influencia de tal maneira que leva ao médium na sua maneira de raciocinar. O médium fascinado não acredita que esteja sendo enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega que o impõe de ver o embuste e compreender o absurdo de que escreve ou fala, mesmo que todos percebam. Então, o médium, levado pela fascinação, ele está sendo conduzido de maneira tal por aquele espírito que ele não vai perceber, que está sendo levado na maneira de falar e escrever. Mas quem está em seu redor percebe que tudo aquilo que está acontecendo é pela fascinação do um elemento estranho, ou seja, do espírito que se apodera dele. A ilusão pode ir além, até ao ponto de fazer achar a sublime a linguagem mais ridícula, ou seja, o médium desce um nível abaixo dele que é acostumado a se apresentar, levando a uma linguagem ridícula, ou seja, abaixo do que é acostumado a fazer quando ele se apresenta diante de uma reunião. E ele, alucinando, ele sai daquele nível a um ritmo. Este é um tipo de obsessão bastante comum entre os palestrantes, oradores, dirigentes, médios e todas as pessoas que se deixam
aprisionar pelo véu do orgulho e da vaidade. Esses três elementos são primordiais em que o médium deve sempre colocar de lado para que tenha um equilíbrio, pois ele sabe que o orgulho e a vaidade não leva a nada. E o médium vaidoso, presunçoso, ele pode chegar a esse estado. O médium fica à mercê do obsessor, no nosso caso, que constantemente afasta do convívio da obsediada as pessoas que podem tentar alertá-lo, pedindo que o meio se livre do seu pessimismo. Ele chega a um ponto tal, e mesmo que as pessoas cheguem até a ele e coloquem que ele está sendo obsediado, ele não acredita, é dado pela vaidade, pelo orgulho. Então é necessário que se tenha muito cuidado com os médicos que se encaixam nessa faixa. Devemos também estar sempre atento a este tipo de obsessão, até mesmo os mais experientes médicos e palestrantes são afetados. Um dos remédios para eficaz contra esse grau de obsessão é sempre se manter verdadeiramente humilde e não se deixar influenciar por pessoas que não entendem que o exercício dos labores do espiritismo deve ser sempre feito de uma forma humilde, evitando autopromoção ou destaque. Ciente de que muitas das vezes, mesmo sem intenção, podem induzir os trabalhadores ao erro. Então, os médios têm que abdicar a esta fase, ele tem que cumprir a tarefa dele dentro dos princípios da humildade. Faça o trabalho sem querer ser visto, mas sim dentro do Evangelho. A humildade acima de tudo. A diferença entre a obsessão simples e a fascinação é que a simples, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade e pode ser superado por orações saborosas, passes energéticos e mudanças de sintonia. Já na fascinação, a coisa é muito mais diversa. Para chegar a tais fins, precisa que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porque não pode operar a mudança e fazer-se acolhido senão por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Os grandes termos caridade, humildade e amor de Deus servem como eles carta de crédito. Porém, apesar de tudo isso, deixam passar sinais de inferioridade que só é fascinado e é capaz de perceber. Por isso mesmo, fascinador, mas tem não só as pessoas que veem claro neste tipo de obsessão, são necessárias providências mais complexas para ajudar o obsediado a se livrar desse luxo. Então, meus irmãos, vendo aí, vemos a diferença entre a obsessão simples e fascinação. A primeira não traz problema nenhum, mas a segunda ela é mais preocupante, sobretudo para o médium e para o que estão o assistindo. A subjugação é a maneira de constranger que o espírito faz, paralisando a vontade daquele que sofre e faz agir o seu mal-agrado, ficando o indivíduo sob o seu jugo, podendo ser moral ou corporal.
É o tipo mais complexo de obsessão. A sofisticação moral é muito parecida com a fascinação, só que uma intensidade muito maior. Em muitos casos, pode ocorrer alteração completa no senso crítico do obsediado, fazendo com que o subjugado fale ou haja contra a sua vontade, causando-lhe mal-estar e constrangimento. Bem, é uma preocupação tem que ter o médium para que não caia nesse tipo de obsessão. A subjugação corporal é a mais grave das obsessões. Alguns autores e companheiros de outras religiões ou crenças utilizavam o termo possessão. Kardec utiliza o termo subjugação porque possessão implica de seres criados perpetuamente para o mal. E isto, segundo o Espiritismo, não existe. O mal é apenas um estado passageiro. Outra razão é que a possessão denota apoderar a mente de um corpo, do outro ser estranho, uma espécie de contaminação. E isto é outra conotação errônea. Quando o espírito é ligado ao corpo através do nascimento, nenhum outro pode ocupar o seu lugar. O que ocorre é uma junção, uma sobreposição do perispírito do obsessor sobre o perispírito do obsediado, ocorrendo a subjugação. Meus irmãos, nós temos aí também um problema crucial para o ser, o, o, o ser humano de modo geral, principalmente para o médium. Na subjugação corporal, o obsediado sofre constrangimentos físicos, dores no corpo, falta de ar, angústia, depressão e muitas outras patologias. Neste caso, é comum o obsediado ser considerado epilético, louco ou desequilibrado e ser levado às clínicas psiquiátricas e manicômios. Neste caso, o tratamento é recomendado que se faça um trabalho em conjunto, medicina moderna sob orientação de profissional e tratamento espiritual externo desse espírito sério, atuando em conjunto, centro espírita sério, atuando em conjunto, terão muito mais êxito que isoladamente. Mas o grande problema da obsessão, meu Deus, acima de tudo, quando ela surge, é necessário que observe como passa a se comportar o obsediado. Primeiro, se os problemas dele que apresenta de patologias realmente é a patologia médica ou são sintomas espirituais. Observe que dentro de uma família, a depender da religião que eles pratiquem, se torna difícil até mesmo alguém aconselhar, porque eles não acreditam. E tem aqueles que direta dizem, me dizem, ou levam um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um neurologista para saber o que é que ele tem para internar ou fazer isso. Diversos tipos de orientações que se dá, mas dificilmente, a não ser aqueles que têm contato com o espiritismo, indica um centro espírita para ele se tratar. Porque ainda há uma resistência muito grande no meio da sociedade, de um modo geral, em se falar do tratamento espiritual. Por mais avançados que esteja hoje o espiritismo, eu falo em sentido de ele crescer. Lembro-me de que quando eu, rapazinho, dentro de Salvador, nós ouvíamos falar das chamadas mesas brancas, quando, na verdade, surgem dois centros espíritas dentro de Salvador. Foi a Casa de Emanuel, que ainda existe até hoje, e a Mansão do Caminho,
que era ali na Barão de Cotegipe. Daí por diante que aflora e chega ao número que nós temos hoje de centros espíritas abertos, oferecendo um tratamento espiritual e até mesmo para desenvolver aqueles médios que desejam realmente prosperar no campo da espiritualidade e no campo da mediunidade. Então é necessário que se observe bem, tem que andar paralelo, espiritualidade e medicina. Mas não é toda a cabeça que aceita, principalmente porque cada ser humano, a depender das famílias oriundas, e é o primeiro grupo de família que nós encarnamos, pertencemos, a depender de qual credo que elas realmente vão seguir, vão ouvir. Primeiramente, se for de uma corrente, não estou criticando, estou trazendo apenas o evangelho, ele não assiste, não acredita. Se leva para o campo da católica, também e outras por aí, há fora. Então é necessário muito bem observar o comportamento dessas pessoas que começam a ser obsediadas. Na observação, as manifestações físicas e mentais que afetam os diferentes campos da vida do obsediado são o pensamento negativo. Por que o pensamento negativo? A mente dele foi tomada. E logo ele parte sempre para o negativismo. Ou seja, eu não acredito, eu não aceito nisso, porque não vai dar resultado. Ele está fora do padrão de equilíbrio. Então é necessário que alguém o observe e tente chamá-lo para praticar ou fazer algo que o equilibre de novo. Sensibilidade aflora. Tem pessoas que, quando acometidos, eles não podem obedecer uma palavra que quer brigar com todo mundo. E isso ocorre muito dentro dos lares, nas famílias. Se alguém vai dar, se refere a ele, uma certa da palavra, ele não aceita e é motivo de brigar, envolve todo mundo, e aí surge a discórdia no meio da família. Porque a obsessão, geralmente, é esse o fim que elas querem. Tirar a tranquilidade, a paz de todo mundo. O choro. Tem pessoas que começam a chorar sem motivo. E não é aquele choro comum, não. Há outros que berram. E dentro dessas berrações de choro, vem as gargalhadas e continua o choro. É um momento muito crítico e que se deve ser observado com bastante atenção. A falta de prazer pela vida. Tem pessoas, quando sitiadas por obsessor, se afastam das demais pessoas, se isolam, perdem o amor pela vida, não quer mais fazer nada. E aí começa a surgir o quê? Esse isolamento. Deixar de tomar banho, ou seja, praticar a higiene normal, cabelo cresce, unha cresce, não toma banho, roupa repetida constantemente suja. E quando alguém fala, não aceita. Problema de relacionamento também. Não recebe mais ninguém, não quer falar com pessoa alguma, se isola de maneira tal e que dificulta até mesmo o relacionamento dentro do lar. É uma outra preocupação temerosa que devemos ter. A agressividade é um problema muito sério quando a pessoa também está obsediada. Se tornam agressivas.
e a sua agressividade leva a discussões que não têm fim e que pode acontecer inúmeras coisas que ela agressiva é capaz de cometer erros que o prejudiquem não só naquele momento, mas futuramente. A sua agressividade pode levar a cometer um ato até mesmo contra a vida de uma pessoa. Necessita também de muita preocupação e reparos. A sensação de vazio interior. As pessoas estão bem, são pessoas que conversam, tem um papo muito bom, de repente vira e diz assim, fulano, estou sentindo um vazio dentro de mim. Não sei por que esse vazio se queixa e também vai se isolando das pessoas. E sempre se queixando. Esse vazio, esse mal-estar. Preocupante. Os vícios. Conhecemos pessoas, todos nós temos tendências para vícios, mas é necessário que no decorrer da nossa existência busque se afastar dos vícios, mas eles cada dia mais entram pelo mundo do vício afora. E o que é que acontece? Se mistura com N pessoas viciadas e se torna um viciado de alto grau. E dentro desses vícios veio os tóxicos, a droga química, que acaba não só acabando com a vida dele, material, orgânica, mas com a família também, que é envolvida através do vício. Nós temos aí, hoje, como prática, como prova de que essas pessoas que vivem hoje no vício da droga, e tudo isso aí que tem é levado, unicamente, na maioria das partes, pelos obsessores. Eles agem. Então é necessário que o ser humano compreenda, busque cada vez mais fortalecer-se para que, ao ser tentado, não haja a logração, ou seja, o êxito desejado pelos escritores Jesus. Dores de cabeça. Tem pessoas que passam o dia todo com dor de cabeça. Amanhã dorme com dor de cabeça e amanhã com dor de cabeça. Então é necessário que busque o médico para saber a origem desta dor de cabeça. Ou buscar o mais lógico, o mais sensato desse estado, mas as coisas têm que andar correlacionadas. Mundo material, medicina. Mundo espiritual. O que está acontecendo com aquela pessoa. Aí vamos descobrir. E, na verdade, a maioria desses casos é obsessão. Dores de cabeça, estômago e náuseas sem causa. A princípio, as pessoas começam a dizer, quando jovem, principalmente se for jovem, está grávida. O do sexo masculino vai dizer isso. É excesso de comida, que não pode comer tudo isso que você come, você está comendo demais. É bebida. Mas ele está sendo afetado pelo irmãozinho que, devido ao seu estado que está introduzindo tudo isso em uma pessoa que é médica. Brigas,
fofocas e julgamentos. Ah, isso é comum. Quem está obsediado já gosta de uma briga. Briga sem motivo, sem causa justa, ele quer brigar, ele quer é discórdia. Ele não está nem preocupado com isso. Ele quer realmente abrir o leque para a discórdia. Fofoca. Ele fala de todo mundo. Não existe limite para que ele não fale. O limite dele é saber que ele pode ir além do próprio limite, o que é difícil. Julgamento. São pessoas que julgam e esquecem de si. Aquelas pessoas que abrem a boca constantemente e falam o que não sabe, que não deve falar, e outros dizem assim, fala mais do que o dedo do leite. E era uma palavra que nossos antepassados, há alguns tempos atrás, usavam muito quando uma pessoa falava muito. E isso ocorre com o obsediado. Então, diante de tudo isso aqui, independente do equilíbrio psíquico e moral do obsediado, temos que buscar socorros urgentes para que não se agrave cada vez mais o problema da obsessão. A obsessão é um caso sério. E não ocorre somente, vamos dizer assim, é só porque ele é médico, está certo. Não. Todos nós estamos sujeitos à obsessão do lado dos irmãos do plano espiritual. E como eu disse antes, não devem esquecer também a obsessão entre encarnados, que ocorre e se alastra pelo mundo espiritual. Satisfeito, irmão presidente? Então, meus irmãos, chegamos assim à colocação de que é a obsessão. Tem cura? Tem. Ele deu a palavra ainda, mano. Alô? Terminou, Pedra? Eu dizia, meu irmão, que a obsessão tem cura. E no campo da obsessão, nós vamos trabalhar com a desobsessão, que é no campo também da espiritualidade, para afastar todos esses elementos que causam a obsessão. Satisfeito? Muito obrigado. Obrigado, meu irmão Pedra.